tarde a todos. Hoje nós estamos com a nossa convidada Isis Pérez e ela vai falar hoje com a gente sobre terapias magnéticas e efeitos biológicos dos campos magnéticos em células. A Isis ela é biomédica acupunturista e professora de acupuntura. Ela tem especialização em neurociências, em neuropsicologia e administração. Atualmente, ela está finalizando o mestrado de Física Aplicada na UFRJ. Então, Isis, passo a palavra para ti. Caso precise de alguma coisa, estamos aqui, tá? Então, muito obrigada, né, pelo convite, né, boa tarde a todos, e desculpem mais uma vez o meu imprevisto, essa questão da internet. Eu vou fazer hoje essa palestra, né, falar um pouquinho sobre esse assunto, e vou fazer sem os slides. Eu até posso depois encaminhar por e-mail de alguém responsável, vocês podem enviar para as pessoas, porque nos slides tem algumas fotos interessantes sobre os experimentos com as células, que seria até legal para ver, mas dá para explicar também sem as imagens, né? Então, só depois, se vocês quiserem, eu mando esses slides para vocês. Eu não sei muito bem como é a formação de cada um aqui na sala, se vocês tiverem dúvidas depois, disponíveis para responder sobre esse assunto no final da palestra. E, para começar a falar sobre esse assunto, uma das coisas que eu acho importante sempre é entender um pouco sobre o que é o magnetismo, né? Porque na minha formação, né, eu sou biomédica, acupunturista e, enfim, a maioria das pessoas da área da saúde acabam não entendendo muito, ou tendo um pouco sejam um pouco afastadas dos estudos de física, estudos mais exatas. Então, quando a gente fala de temas e de disciplinas que são multidisciplinares ou interdisciplinares, acaba, principalmente quando junta ciências mais exatas, como ciências biológicas, por exemplo, sempre tem uma certa dificuldade. O que acontece muito no caso das terapias magnéticas, né? A primeira vez que eu tive contato com as terapias magnéticas foi no meu aprendizado, na época quando eu estava estudando ainda acupuntura, e posteriormente quando eu comecei a trabalhar com a magnetoterapia com ímãs, que são essas pastilhas magnéticas aplicadas em pontos de acupuntura. E a acupuntura ela está dentro dessas práticas integrativas complementares que a gente tem em saúde, que a gente tem disponível hoje, inclusive até mesmo no SUS. Então, comecei a ter contato com isso, e aí, para entender melhor sobre como ela surgiu, né, como essas práticas, essas terapias magnéticas surgiram, a gente tem que voltar lá no início para entender sobre o magnetismo. Então, o magnetismo, ele vai ter, os primeiros relatos vão ser quando, mais dos chineses, principalmente, quando eles descobriram a bússola. Eles inventaram a bússola. Não se sabe exatamente se foi pelos motivos de oráculo, se usava muito aquela ideia do I Ching como um oráculo, então a bússola tinha relação com esse sentido. Então, daí eles tinham esse conhecimento dessa pedra magnética, da magnetita, e montavam esses recursos, esses instrumentos que seriam a bússola. Isso já na China. Isso foi 1000 anos antes de começar a ser pensada e estudada na Europa, né? Então, a gente vê que na China já começou muito tempo antes a ter esses primeiros relatos do uso de ferramentas e instrumentos com as pedras magnéticas, a magnetita em si, que é ferro 3O4, né? E aí, ele já tem pequenos relatos também de uso com princípio terapêutico, porque era algo bem impressionante, como você tinha um mineral que fazia uma atração com ferro, né? Como é que esse mineral estava atraindo? Então, isso é algo que era bem misterioso para as pessoas da época, não entendiam como isso funcionava, e levava a entender que poderia ter propriedades místicas, alguma coisa do tipo, que a gente vê que não é hoje em dia. Mas, na época, não se tinha essa compreensão. Então, e além disso, já tinha esse entendimento que tinha uma relação com uma bússola com a geolocalização. Então, ao mesmo tempo que tinha uma função relacionada com a geolocalização do planeta, né, para a navegação, já tinha um pouco esse entendimento, também tinha uma ideia de que poderia ter algum benefício terapêutico. Eles faziam uma mistura com um pó magnético, eles pegavam essa pedra, que fazia um pó, misturavam com um tipo de gelatina para passar em lesões, pensando já que pudesse ter um benefício anti-inflamatório. Já mais recentemente não, mas bem tempo depois, né, 1000 anos depois, você vai ter outros relatos já vindo do uso das pedras magnéticas e dessa parte de sentido já mais para física, né, na Europa. Então, você também vai ter o Tales Mileto, né? Tales Mileto, ele foi aquele pensador, filósofo, que
descobriu lá em Magnésia, na Grécia, por isso tem o nome da cidade da Magnésia, essas pedras magnéticas. E ele também foi um dos pioneiros que estudou sobre o magnetismo e sobre a eletricidade, né? Isso para entender sobre a estática. Ele começou a entender sobre a estática e sobre o magnetismo. A estática com aquela pedra ambar e o magnetismo com a própria magnetita. Ele encontrou essa pedra, então ele começou a fazer os primeiros experimentos para entender o que era o magnetismo. E para entender um pouco melhor sobre do que se trata, a gente tem que também perceber o que o magnetismo faz com a matéria, né? Porque a gente tem o fenômeno magnético, que é essas pedras, esses minerais que podem estar atraindo outros minerais, né? Outros materiais. E também a gente vai ter esse sentido da geração desse campo magnético. Depois a gente foi entendendo que tinha um campo de linhas invisíveis, né? A gente tem aquele mineral gerando um campo ao seu redor. Isso com os ímãs estáticos, a magnetita e outros ímãs que a gente tem também. Nós vamos ter também, de forma mais moderna, os campos eletromagnéticos, porque aí a gente vai ter a produção de campos magnéticos através dessa indução eletromagnética. Você vai ter esses aparelhos, bobinas eletromagnéticas gerando isso também. Mas na época a gente teria isso. Então, Tales de Mileto foi um desses primeiros e começou a estudar. Os fenômenos magnéticos que podem afetar matérias vão ser o ferromagnetismo, o paramagnetismo e, principalmente, né, esses três são o diamagnetismo. Nós vamos também ter outros fenômenos, como o antiferromagnetismo e algumas pequenas características, mas os três principais são esses. E como é que a gente vê? O que a gente mais vê, né, o que se mostra mais de a gente entender o fenômeno magnético é o ferromagnetismo, porque o ferromagnetismo vai estar relacionado com esses minerais que vão estar sensíveis, tipo de ferro, né, em si. Você vai ter um mineral que vai metais que vão estar se atraindo. Então, se você tem um mineral com uma propriedade ferromagnética, você vai ver rapidamente um fenômeno ali de magnetismo acontecendo. O que acontece como no caso das bactérias magnetotáticas. Aí a gente vai chegando no meio biológico aí. Então, a gente vai ver que tem toda uma relação que vai ligando tudo. Por isso que essa ciência ela é tão multi e interdisciplinar. Porque, para entender, você tem que ter um pouquinho de biologia, um pouquinho de física, entendendo e juntando todos esses pontos. Então, a gente sabe que o ferromagnetismo vai influenciar em seres ou em coisas que tenham magnetita. Por exemplo, então, se você tem um mineral da magnetita, você pode ter uma influência de campos magnéticos. Campos magnéticos externos podem atuar ali, porque você tem um fenômeno do ferromagnetismo. E já o paramagnetismo, ele é semelhante ao ferromagnetismo, mas são outros materiais que têm uma sensibilidade um pouco mais fraca ao campo magnético, de ímãs, né, de bobinas eletromagnéticas. E o diamagnetismo já é o mais complicado de entender, porque para entender mesmo, a gente tem que estudar já lá na mecânica quântica, já vai para coisas bem detalhadas, e a gente quase não vê. Por outro lado, o diamagnetismo está em tudo. Então, todos os materiais, tudo que existe, sofre, né, o efeito do diamagnetismo. Tem a ver com o elétron no núcleo ali daquele átomo. Porém, os outros fenômenos, o de ferromagnetismo e o de paramagnetismo, se eles existirem naquele material, eles são muito superiores ao do diamagnetismo. O do diamagnetismo ele é um tipo de repulsão natural de todos os materiais. Todos os materiais, naturalmente, quando são expostos a um campo magnético, eles vão ser afastados. Tem até uns vídeos muito legais que mostram esse fenômeno, como depois eu posso mandar o link para vocês também, se vocês quiserem. Você mostra, você pega até mesmo um copo de água, se você tiver um super ímã de neodímio, você consegue, num determinado experimento, fazer uma repulsão desse copo de água ali através do princípio do diamagnetismo. Então, o diamagnetismo está em todos os seres vivos e tudo, praticamente, que existe, né? Se tiver o paramagnetismo e o ferromagnetismo, a gente não vai ver, né? Não vai estar sendo visto esse fenômeno do diamagnetismo, porque os outros são muito mais fortes, principalmente o ferromagnetismo. Daí, até isso foi evoluindo, né? E o que começou a ser visto? O ser humano foi caminhando tanto no entendimento dos fenômenos magnéticos, como também dos fenômenos relacionados com os seres vivos. E essas ciências estão relacionadas com a magnetobiologia e o próprio bioeletromagnetismo. A magnetobiologia ela vai estudar os fenômenos de exposição de campos magnéticos externos sobre esses organismos vivos. Então, o que eu vou ver? Eu vou pegar um animal, um ser vivo, né? E vou pegar um campo magnético externo, tanto de um ímã super forte, como de uma bobina, vou aplicar e vou ver o que acontece.
Então, isso está associado com a magnetobiologia, ver o que acontece quando um campo externo é aplicado num ser vivo. Já uma outra linha de estudo, que é o bioeletromagnetismo ou biomagnetismo, porque acaba que está quase que no mesmo, né? Ele está relacionado com a propriedade de seres vivos emitirem campos magnéticos ou bioeletromagnéticos, né? Então, você vai ver isso relacionado com, por exemplo, no caso das bactérias magnetotáticas, que são extensamente estudadas. Não sei se vocês já ouviram falar, existe um grupo de bactérias que elas têm no seu interior cristalzinhos de magnetita, né, que são formados de forma endógena. Elas não são absorvidas, eles não englobam esse cristal. Elas produzem esse cristal num processo chamado de biomineralização de magnetita, né? Tem outros minerais também que podem ser formados, mas tem esse no caso. E daí elas utilizam, pelo que a gente entende, de forma a perceber os campos magnéticos da Terra, como no caso de uma bússola. Assim, da mesma forma que a bússola ela vai estar se direcionando, usando os princípios do magnetismo, né? Que tem aí, por isso que vai juntando tudo. Você tem no magnetismo, a gente vai ter esse dipolo, né? Você vai ter o polo norte e vai ter o polo sul. Eu até tentei desenhar aqui atrás, eu tinha um quadro, mas eu acho que não vai dar para ver muito bem, por isso depois tudo isso está nos slides, eu mando slides para vocês visualizarem melhor. Mas a gente vai ter um dipolo, você tem um polo norte, um polo sul, eles não se separam, não tem como você separar, por mais que você quebre um ímã várias vezes, ele vai voltar a ter novos dipolos ali, novos polo norte e polo sul. E uma bactéria magnetotática, ela vai ter como se fosse pequenos imazinhos ali, um atrás do outro, assim como uma agulha de uma bússola. Por isso, ela vai estar se direcionando para o sentido do polo norte, né? No caso, você vai ter o ponta norte vai estar atraindo com o polo sul, e assim como o oposto, né? Se você tem a ponta sul, se tem um dipolo com a ponta sul numa extremidade, ele vai estar se direcionando para o polo norte magnético da Terra. E aí tem uma outra característica do nosso planeta, porque a gente acaba até confundindo isso. A nossa bússola, ela aponta para o norte, a gente pensa que é o norte geográfico. Mas por que ela aponta para o norte? Porque, na verdade, a ponta da bússola, ela é o polo sul daquela estrutura ali. Então, ela vai... desculpa, é o polo norte. Né? Ela é o polo norte. Então, ela vai estar se direcionando para o sul magnético. Então, o nosso planeta, tentei desenhar, não sei se dá para ver aqui, ele tem o polo norte geográfico dele. Na verdade, tem pequena diferença, mas ele é o polo sul magnético. Não sei se vocês podem entender. Então, é invertido. Quando a gente diz o polo norte da Terra, o norte geográfico, a gente está falando do sul magnético da Terra. E o polo sul geográfico da Terra, a gente está falando do polo norte geográfico da Terra. Ok. Por que tudo isso é importante? Porque está relacionado com a nossa própria sensibilidade aos campos magnéticos. Por que uma terapia magnética vai funcionar na gente? Por que existe alguma possibilidade de se fazer um efeito? Porque nós somos sensíveis a campos magnéticos. E essa sensibilidade é um sentido chamado magnetorrecepção. Em algumas espécies, a gente tem o sentido de geolocalização magnética, que também é uma magnetorrecepção. Não necessariamente ela vai ser relacionada com uma geolocalização magnética, como no caso da Terra. E a geolocalização magnética está relacionada com os polos magnéticos da Terra, e não com os polos geográficos. Então, você vai ter uma sensibilidade, uma percepção ao campo magnético. Daí a gente vai chegando em outros animais. Existem vários estudos, tudo isso eu posso mandar para vocês, as referências, que já mostram que, primeiro, a gente tem as bactérias, a gente vai ter abelhas, que têm sensibilidade. Muito comum, aves, que tem aqueles pombo-correio, que consegue aves migratórias, elas têm uma percepção do campo magnético da Terra, alguns tipos de peixes, alguns cetáceos, né? Então, você vai ter diversos animais anfíbios e também nós vamos ter o próprio ser humano, né? E esse estudo que mostra que o ser humano ele tem a presença de biomineralização de magnetita no nosso corpo, a gente tem produção de minerais, né? De biomineralização diversa, mas a gente também tem biomineralização de magnetita. Ele surge em 1992 com o trabalho do Kirschvink, Joseph Kirschvink. Então, o Joseph Kirschvink, ele estuda e descobre que a gente tem cristais endógenos produzidos por nós mesmos no nosso cérebro. E a partir daí vão ser desenvolvidos diversos outros estudos tentando entender o porquê desses cristais e tudo mais, que vai chegar naquela teoria da biomineralização unificada, que aponta como sentido magnético sendo um dos primordiais dos seres vivos. Um dos primeiros sentidos que a gente teria desenvolvido para perceber o mundo seria esse sentido magnético. Então, a gente tem esses estudos que apontam a percepção de campos magnéticos e o ser humano não percebe isso aparentemente de forma consciente. Hoje em dia, a gente não teria uma consciência disso, mas o nosso cérebro, sim. Então, tem um estudo recente dele que ele publicou em 2018, 2019,
que ele mostra ele faz um aparelho que vai mudando a direção do campo magnético e, através de uma percepção dessa leitura que ele faz, ele percebe que o cérebro ele se adapta de acordo com essa direção. Então, ele teria uma resposta à mudança de direcionamento de campo magnético, que está relacionada com a própria presença dessa magnetita. Então, a gente tem o ser humano sendo percebendo esses campos externos de alguma forma, e aí a gente chega nisso. De outra forma, por outro lado, a gente já vai ter, já nas terapias magnéticas, a gente não vai trabalhar tão diretamente com essa percepção de magnetismo e recepção, a não ser, no caso, naquela terapia transmagnética craniana, que já está bem relacionada com o cérebro. Então, como estão as terapias magnéticas hoje em dia? O que a gente tem? A gente tem as mais antigas, que usam o próprio mineral magnético, a magnetita, ímãs de ferrite, né? Ou ímãs de neodímio. Ímãs de ferrite é uma mistura de magnetita com ferro e tal. E os ímãs de neodímio são aqueles prateados mais fortes. Tem até um aqui, vou mostrar. Ímãs de neodímio, esse aqui é um super ímã de neodímio. Ele tem cerca de 6.000 Gauss. Ele tem neodímio e ferro-boro, uma liga mais forte. Então, é como se fosse mais forte, vamos dizer assim. Tem um campo com menor quantidade de material, você vai ter um campo maior, né? E aí a gente tem os ímãs de ferrite. Esses ímãs, não sei se dá para ver, são usados em acupuntura ou em tratamento. Essa magnetoterapia a gente vai estar utilizando ímãs para melhorar, buscando, isso na terapia magnética tradicional, buscar melhora de dores, inflamação e melhora de recuperação de lesões. Lesões como hematomas, você está buscando essa melhora. Esse é o princípio dessa terapia mais tradicional. E também foi associada com ponto de acupuntura, mas um pouco mais recentemente, nos últimos 30, 40 anos, assim, a gente começou a associar mais com a acupuntura também, em pontos de acupuntura. Então, a gente tem a técnica de magnetoterapia mais clássica, com os próprios ímãs, e tem também o uso de magnetoterapia com bobinas. Com essas bobinas, a gente vai ter muito na fisioterapia, para poder também tratar lesões articulares. Então, teria esse tipo de utilização. Também a gente vai ter, essas são as terapias que têm estudos relacionados. A terapia transmagnética craniana, que usa aquelas bobinas para ter um efeito no nosso cérebro, né, no córtex cerebral. Então, essa terapia já é realizada mais por neurologistas e tem um princípio de estar melhorando alguma função neurológica, algum problema, algum distúrbio relacionado a essa área, né? Então, a gente tem mais ou menos, você vai ter essas práticas, essas terapias. Fora isso, de forma mais moderna ainda, né, com o uso dessas tecnologias biomédicas, a gente vai ter terapias com o próprio uso de magnetita. Então, a magnetita, esse mineral, ele pode ser inserido ali, de alguma forma, como um carreador, né? Você tem a terapia de hipertermia usando magnetita, né? Você faz uma hipertermia, um aquecimento, você vai pegar essa magnetita e poder direcionar tratamento de tumores, né? Você vai estar direcionando o seu fármaco junto com a magnetita e colocando ela naquela região das células tumorais, e de forma externa você vai ter um campo, né, para poder aquecer essas partículas de magnetita, matando essas células tumorais. Então, seria um tratamento direcionado. Daí é uma coisa mais moderna que usa essa tecnologia. Então, você tem tanto a hipertermia para matar células tumorais, como você também tem o uso dessas magnetitas de outra forma ainda mais recente. Tem alguns estudos que tentam inserir esses cristais de magnetita num local de uma lesão e também junto com o campo eletromagnético, usando com a bobina, estimular uma regeneração naquela região. Isso a gente vai ter já trabalhos, de certa forma, desde 1960, por aí, estudando sobre os efeitos biológicos dos campos magnéticos. A gente tem um livro que tem uma coletânea de artigos da Madeleine Barnotti, que foi uma física que ela pegou vários estudos sobre diferentes tipos de células que respondiam aos campos magnéticos estáticos, que são de ímãs, como também de bobinas eletromagnéticas. E daí a gente vai ter os estudos já com células neuronais, células de fibroblastos relacionadas com a regeneração, células de condrócitos relacionadas com a parte de articulação, dentre outros tipos de células. Eles foram estudando e vendo quais respostas na proliferação, se ela aumentava a proliferação, o crescimento celular, ou se ela aumentava a motilidade, se ela poderia ajudar a regenerar mais feridas, se a célula neuronal ela crescia, isso tanto em vivo, né, usando camundongos, experimentos com camundongos, fazendo pequenas lesões ali, vendo se você tinha uma regeneração mais rápida, né, daquele coto neural, distal, proximal, e também com células. Então, você tem em vivo e in vitro. Tem tantos estudos nesses dois tipos. E o que eu já faço lá, que eu acabei entrando nesse mestrado em física,
lá no FRJ, eu já faço com células, né? Porque como eu já via, na minha parte da experiência, eu já via muito resultado tratando os meus pacientes com magnetoterapia com ímãs, eu já percebia que, poxa, eu vejo de forma impressionante como na acupuntura parece ter um benefício muito maior de estimular o ponto. Em hematomas, é impressionante. Uma das fotos que eu trouxe para vocês, que eu vou enviar, era de um hematoma mostrando o efeito como o hematoma ele desaparece em torno do ímã. Em um dia, em 8 horas, você já tem, visivelmente, tem um hematoma, aquela cor violácea, né? E só de colocar o ímã em volta do ímã, o hematoma desaparece. Então, isso é alguma coisa assim, visível, bastante visível. Já de outros tipos de dores, você tem os relatos dos pacientes. Eu pensei, poxa, mas como é que isso funciona? Vamos tentar entender, porque clinicamente eu tenho esse resultado. O que seria interessante é ver como é que acontece nas células. Por mais que a gente entenda que no organismo não são células isoladas. Então, o efeito no sistema é diferente do efeito na célula isolada, né? Você pode até ter um efeito pequeno em uma célula ou em outra, mas em conjunto aquilo pode ter um efeito maior. Por isso que tem aquela questão integrada no nosso corpo. Mas só para a gente ter uma ideia do que poderia estar acontecendo. E o que tem em literatura, mais recentemente, os mecanismos de ação para o efeito de campos magnéticos estáticos e também eletromagnéticos, por bobinas, né? Os estáticos são por ímãs. Eles estão relacionados principalmente a estímulo dos canais de cálcio celulares. Eles parecem que estimulam essa membrana da célula e aí ativam esses canais de cálcio, isso melhora, ativa aquela função da célula e de alguma forma está ativando por aí, né? Então, são os estudos mais recentes que mostram isso. O que eu comecei a ver inicialmente no meu laboratório? A gente montou um modelo de experimento do qual eu pegava uma placa de cultura de células de fibroblastos, né? E eu tinha um suporte, um porta-amostras, que eu usava 2 ímãs de neodímio, um de cada extremidade, polo norte, polo sul, e também tinha um outro modelo que era com ímã embaixo, que só tinha um dos polos magnéticos em direção da célula. E aí a gente colocava uma plaquinha ali com a cultura de células e observava o que acontecia após 24 horas. Eu estou para finalizar o mestrado agora em mês que vem, né? Minha dissertação deve estar para entregando no dia 15. Então, a gente assim que eu entregar, provavelmente vamos ver a publicação de artigo, tudo isso, aí vai ter como mostrar mais coisas do meu trabalho, do meu experimento. Mas, a princípio, a gente observou um aumento de proliferação celular de fibroblastos, de aproximadamente 40% ali, nessas 24 horas. Mas isso a gente viu com o experimento. A gente não observou tanta diferença na motilidade celular. Assim, né? A célula estava se movimentando mais rápido. Aparentemente, ela é um pouquinho mais rápido quando está exposta a campo magnético, mas não uma diferença tão grande, tão significativa. Já na proliferação, a diferença é maior. Então, a gente ainda não chegou no meu laboratório, no estudo, para avaliar definitivamente qual o mecanismo envolvido nesse caso, né, na influência desse tipo de campo magnético em fibroblastos. Mas foi o que a gente já está observando. Nossa hipótese, por enquanto, como as células de fibroblastos não têm nenhum cristal de magnetita, não tem nada que poderia ser realmente ferromagnético ou paramagnético, a nossa hipótese está mais no fenômeno diamagnético, que a célula teria algum estímulo relacionado com o diamagnetismo anisotrópico desses ímãs, e daí teria esse resultado na célula. Mas isso ainda está nas nossas hipóteses, a gente não pode definir que realmente esse é o mecanismo envolvido no que a gente observou, nessa proliferação celular. Mais para frente, enfim, a gente vai estudando e vai vendo o que está acontecendo. Mas isso foi com fibroblastos. A gente está até prevendo utilizar cristais de magnetita futuramente nessas mesmas células, tanto de fibroblastos, eu devo fazer com células neuronais também, e inserir esses cristais magnéticos de células neurais, porque eu quero tentar ver, a gente, né, quer tentar ver como que seria simular tipo, já que a gente tem esses estudos do Kirschvink e de outros autores, da Barbara Maher, mostrando a presença de cristais endógenos de magnetita no cérebro, de repente a gente pode ter um efeito ali, se a gente tentar pegar uma célula neuronal e colocar esses cristais no laboratório e ver o que acontece com a célula neuronal, se ela vai ter alguma diferença. Então, é uma ideia que a gente está ainda montando, isso em experimentos com células. A gente, por enquanto, está mais ou menos nesse caminho. E, paralelamente, tem outras pessoas que fazem estudos clínicos, né? Com o próprio campo de ímãs, né? De bobinas eletromagnéticas. Então, isso seria um pouquinho de como está. Espero ter falado sobre tudo, né? Não sei se eu passei um pouco do tempo. Mas de como é que está as terapias magnéticas e os estudos em células na atualidade. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar. À disposição para as dúvidas. Vou ser o primeiro aqui a falar. Muito bom, muito boa a palestra. Esse é um assunto bem novo, assim, para a gente. Como tu perguntou antes, todo mundo aqui é da área da saúde, tá? A maioria é estudante, acadêmico, de vários cursos dentro da área da saúde.
né? Então, com certeza, aquilo que tu está passando para a gente é uma forma também de motivação para abrir um pouquinho mais a nossa cabeça também, para entender melhor esses efeitos, né? E dentro, por exemplo, das práticas integrativas, a gente trabalha muito com esses campos magnéticos, que é o bioeletromagnetismo, né? Tanto que a gente pode passar, né? Por exemplo, o reiki, essas práticas de imposição de mãos, elas geram um campo bioeletromagnético, né? Então, eu teria algumas perguntas, né? Na verdade, eu teria várias perguntas. Uma dessas minhas perguntas é como é que tu vê, né, essas práticas como o reiki dentro dessa tua visão de bioeletromagnetismo, que estão inseridas dentro das práticas, o que acontece exatamente com essas células ou com o corpo humano, com essa emissão com esse envolvimento de campos magnéticos. Então, aí eu vou falar da minha visão pessoal. Não sou especialista nesse assunto, né, de reiki, por exemplo, eu conheço, né? Na medicina chinesa a gente tem o uso do qi, que é semelhante, né? Terapia com o qi, a energia na medicina tradicional chinesa. Só faz sentido, ainda tem. Eu penso que a gente precisaria de mais tempo e mais incentivo no estudo disso no Brasil, principalmente. Tem mais estudos disso fora até. Dentro da medicina oriental, das práticas integrativas em geral, porque faz algum sentido que o Qi, essa energia, ou o Reiki, né, tenha relação com fenômenos bioeletromagnéticos. Na minha percepção pessoal, do que eu entendo do assunto, eu percebo como uma relação do sistema nervoso, né, tanto que os canais meridianos da medicina chinesa, eles passam de forma bem semelhante aos vasos sanguíneos, o sistema nervoso, o sistema linfático ramificando. Então, eu percebo como o movimento, o sinal bioelétrico do sistema nervoso, gerando ali um campo bioelétrico, o movimento da corrente sanguínea, porque a corrente em movimento, ela também gera eletricidade. Então, eu acredito que essa corrente no nosso sistema circulatório também acabe gerando um campo bioelétrico e bioeletromagnético, e isso tudo em conjunto se manifesta nos nossos campos bioeletromagnéticos. A gente tem o reiki, aí é muito sofisticado, né? Porque já entra no faz. Reiki já tem a ver com algo bem complexo, é como se você pudesse modular os seus campos. A gente tivesse de alguma forma consciente, a gente pudesse modular os nossos campos bioeletromagnéticos. Faz um sentido que isso possa acontecer. Na minha percepção biológica, parece fazer sentido. Só que a explicação de como isso acontece é muito sofisticada, ainda não se tem como explicar esses detalhes, mas para mim faz todo sentido que realmente isso possa acontecer de alguma forma, porque o mecanismo biológico tem a ver com a nossa consciência, né? Não é algo que você... Não é uma máquina que você possa ligar um botão e desligar. É muito rápido, coisa que a gente não imagina. E quando a gente fala, por exemplo, de mecânica quântica, é muito delicado, é muito perigoso até falar disso, porque quando eu falo disso, eu não estou dizendo aquelas bobagens, coisas assim, nada a ver, porque tem muita gente que mistura quântica com coisas que não fazem sentido. Não é isso. O fenômeno do magnetismo, ele, na sua natureza primordial ali, ele é um fenômeno quântico. Então, para entender o magnetismo na sua essência, o que é o magnetismo, a gente teria que recorrer à mecânica quântica. Só que isso está tão complexo, né? É tão difícil, até mesmo na física, né? Que a gente tentar passar isso para o sistema biológico é mais difícil ainda, porque o sistema biológico tem tantas variáveis, é uma coisa bem... mas que assim, faz sentido, pode ter relação, e para mim tem relação, com certeza, com isso, mas explicar o mecanismo, o fenômeno, ainda vai demandar de mais conhecimento de mecânica quântica relacionada com o sistema nervoso, no sistema biológico, como estudar implicações. E aí tem uma coisa que o meu orientador sempre fala, pode ser que tenha, mas às vezes é muito pequeno e a ponto de não fazer efeito. O meu orientador é físico, eu tenho um orientador físico e um biomédico. O meu orientador físico, ele é muito empolgado com esses assuntos, ele sempre fala assim, não é que não tem um efeito, mas o efeito pode ser muito pequeno. Então, você pode ter um efeito do diamagnetismo, você pode ter um efeito quântico ali, mas não quer dizer que esse efeito gere algo macroscópico, algo realmente relevante, algo que você veja assim claramente. Mas pode ser que tenha. Então, é como se a gente ainda estivesse engatinhando para entender o que está acontecendo ali. Então, para mim faz sentido, mas eu não consigo explicar o mecanismo e tal.
é mais ou menos o que eu tô tentando entender. Por isso que um dia eu ainda vou chegar nesse nível de entender o que está acontecendo ali no reiki, nessas técnicas que usam posição. Espero que tenha explicado, não sei. Explicou sim, obrigado, Isis. Até eu vou comentar uma coisa sobre a gente falou da circulação sanguínea. A gente não tem um sistema circulatório que gera correntes bioelétricas, né? O campo magnético da Terra não é formado por um grande ímã. Muita gente a gente aprende na escola assim, né? Que a gente tem um grande ímã lá no centro do planeta, uma bola de ferro que gera o campo. O campo magnético da Terra é formado pela corrente de magma que circula dentro do planeta, esse circuito de corrente de magma. Então, por isso que eu tenho, às vezes, essa associação com o sistema circulatório, mas é a minha percepção por fazer alguma semelhança, algum sentido ali. Então, podem perguntar. Eu tenho várias, mas não quero passar na frente de ninguém aí. Então, assim, tu explicou algumas questões sobre os ímãs, né? Então, isso aí entra dentro de uma terapia chamada magnetoterapia. Isso. E qual que é a diferença desses ímãs, por exemplo, das pedras que a gente tem, por exemplo, que a gente adquire, por exemplo, tem pedras, tem a magnetita, por exemplo, de diferentes tamanhos, que é utilizado, tem outras pedras. Eu, por exemplo, eu utilizo uma pedra chamada amazonita, sempre comigo, né? Com o objetivo de cortar as ondas eletromagnéticas do meu celular, né? Isso aí funciona muito bem. A gente faz testes e comprova testes musculares, né? De força muscular e comprova a eficiência dessa pedra em combater essa radiação, né? Eu tenho aqui, eu acho que é magnetita, pedra. Eu não sei se é aquelas pedras que se grudam. Eu não sei se tu conhece. Sim, elas grudam. Pode ser que elas grudem por causa do campo magnético. E queria assim, ó, uma pergunta bem leiga, assim, como é que a gente pode utilizar, por exemplo, esses recursos, assim, se a gente pode utilizar, por exemplo, essas pedras junto com um tratamento, como é que tu vê essa relação, assim, uma pergunta bem leiga, assim, tu pode elaborar ela melhor. Tá, você perguntou especificamente das pedras brutas magnetita, por exemplo. Isso, As pedras brutas. Então, as terapias magnéticas, elas tem vários caminhos ali, né? Tem a magnetoterapia, que é a que usa os ímãs, esses ímãs, essas pastilhas magnéticas. A diferença é que o campo, ele é mais expressivo. Então, como se tivesse uma dose, né? É isso que a gente observa no laboratório também, ó. Vou abrir o áudio aqui. Essas aqui são as pedrinhas, ó. Elas têm e se grudam. Elas são pedras magnéticas. Esse daqui, por exemplo, se você pegar um ímã, você vai ver que o ímã ele atrai mais forte, tem mais força, como se fosse algo assim. Então, a diferença é que você usar, e aí tem isso, a pedra magnética ela não vai ter um polo regular, ela não vai ser um dipolo regular. Eu com um ímã, eu garanto que aqui vai ter um polo norte nessa direção, um polo sul na outra direção. Óbvio que vai ter um dipolo ali, mas eu garanto a posição. Ele tem uma coisa mais conhecida. Então, eu sei qual polo que ele está. Outra coisa que eu vou ter uma medida padronizada de Gauss, você pode medir como unidade de medida Gauss ou Tesla, do campo. Então, eu posso dizer que esse ímã ele tem 600 Gauss. Aí, na pedra magnética bruta, eu não vou poder dizer, ela pode ter tantos Gauss numa extremidade, na outra ter outro, porque ela está misturada. Então, ela não tem uma uniformidade. Então, quando a gente quer fazer algum tipo de prática, por exemplo, na acupuntura ou uma prática desse tipo, é interessante a gente ter um conhecimento da uniformidade do campo, do dipolo corretamente, qual polo que está usando, o polo norte, o polo sul, para poder fazer os protocolos. Eu quero usar um protocolo de acupuntura, tratamento de joelho. Vou botar no lado direito o polo norte, no lado esquerdo o polo sul. Então, eu vou criar esse protocolo. E se eu tenho uma pedra magnética sem conhecer isso, eu não vou estar sabendo utilizar o polo corretamente. Então, na magnetoterapia é importante saber esses fatores. A magnitude, né? E o polo, os polos, se é positivo não, mas polo norte, polo sul, porque positivo e negativo não é nem um termo muito legal para se usar, que isso acaba dando confusão. Mas, basicamente é isso. No caso dos cristais, outra coisa, já é diferente. Tem outras práticas, né, integrativas, né, que usam os cristais, usam essas pedras brutas, né? Eu não tenho conhecimento
específico dessas técnicas, como eu não utilizo elas. Eu não sei explicar o uso de uma pedra de magnetita segundo tratamentos com os cristais, por exemplo, porque não é essa técnica que eu uso. Por isso que são tão diversas. Existem várias técnicas. Eu uso a magnetoterapia com ímãs e com bobinas, mas tem os médicos neurologistas que vão usar aquelas bobinas específicas no cérebro, na cabeça. Então, o uso de cristais é uma outra tipo de prática integrativa. Aí seria interessante ver com pessoas que são especialistas dessa área, para entender. Até porque cristais são coisas que eu não entendo muito bem, se fala da questão de frequência, coisas assim, mas eu não entendo especificamente como funciona. Então, eu consigo falar mais dessa parte que eu entendo, da importância na magnetoterapia, dos ímãs terem a uniformidade, né? Eu saber exatamente qual Gauss, qual magnitude e qual polo ele tem. Daí eu posso saber se eu aplicar um polo norte, nesse ponto eu tenho um resultado esperado. É mais previsível. É mais ou menos isso. Não sei se eu respondi adequadamente essa pergunta. Mas era essa a ideia? Entendi, é isso aí. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, ou me mandar mensagem, eu também tenho rede social, podem me mandar mensagem perguntando. Lá no meu, nas redes sociais, alguns dias eu posto algumas coisas sobre essa temática da pesquisa, posto alguns vídeos. Lá também, no meu Instagram, Isis Holística, caso alguém queira ver lá, ou falar comigo, pode entrar em contato também, não tem nenhum problema, para tirar qualquer dúvida. Acho que estamos chegando ao encerramento da nossa reunião. Isis, eu achei muito interessante o que tu falou, assim de primeira um pouco confuso, assim, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar, então acho que a maioria aqui tá meio colocando os pensamentos no lugar ainda, por isso talvez não tenham muitas perguntas, mas queria te agradecer em nome da Liga, tua presença aqui foi muito importante, a tua fala foi muito importante, com certeza, como o Rafa falou, vai abrir a mente de muita gente para talvez uma pós-graduação e, enfim, ir atrás disso, né? Então, se ninguém tem algo a mais a dizer, acho que podemos encerrar a nossa reunião de hoje. Obrigada, né? Obrigada a todos aqui pela presença. E se eu puder ajudar, alguém quiser estudar essa área, planejar seguir nesse tipo de linha de pesquisa, puder ajudar, pode entrar em contato. No meu laboratório, eu fui a primeira que começou essa linha de pesquisa. Agora já tem mais 2 alunos que entraram, então que vão seguir. Então, se quem quiser continuar, é só me mandar mensagem. Tá bem? Agradecer a todos. Obrigada. Então tá. Muito obrigada, Isis, novamente. Desejo um bom resto de semana para todo mundo.